Olá, meus caros alunos do sexto ano A e sexto ano C, professor Rafael de Matemática, trazendo mais uma videoaula para vocês. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre ordens e classes, né? O que significa ordens e classes? Cada algarismo, né, em um determinado número, ele ocupa uma posição que nós chamamos de ordem, tá? Ou unidade, ou dezena, ou centena, ou unidade de milhar, né? Que é o seu valor posicional que nós vimos na aula anterior, tá? Essas ordens a gente agrupa de 3 em 3. Então, cada 3 ordens nós temos uma classe, tá? Então, olha só, eu tenho um quadro aqui, ó, que vocês já viram provavelmente anteriormente. Então, olha só, unidade, dezena e centena. Então, eu tenho essas 3 ordens, chama-se juntas classe das unidades. Então, aqui é uma classe, tá certo? Unidade simples. Depois eu vou avançar. Então, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Unidade, dezena e centena. Aqui eu venho para unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Mais 3 casinhas, quarta, quinta e sexta ordem, outra classe. Aqui é a classe dos milhares, que nós falamos no nosso dia a dia, 1000. Né? E aí depois, mais 3 casinhas, ó, classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E assim por diante. Classe dos bilhões, classe dos trilhões e vai embora, tá ok? Para que serve isso, né? Por que é interessante? Para a gente saber corretamente o valor posicional e como que a gente consegue decompor um número. Então vamos fazer um exemplo rapidinho aqui, ó. Olha só. Tá vendo esse número aqui? 18428, né? Como que eu pronuncio esse número? Como que eu escrevo por extenso e como que eu faço a disposição dele naquele quadro que a gente mostrou anteriormente. Então nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Eu vou pegar aqui, peguei a régua, eu vou fazer um retângulo aqui, tá certo? Olha lá, ó, a régua tá aqui, tá? Vou fazer um retângulo aqui, ó, um pouquinho, olha só, aqui, opa, a folha está escorregando aqui, ó. Vamos ver se ele fica retinho, né? Opa. Aqui, tá certo? E aqui. Fiz um retângulo, tá vendo o retângulo aí bonitinho? Joia. Agora o que você vai fazer? Eu vou fazer as casinhas, né? Aquilo que eu falei para vocês que são as ordens, tá? Então olha lá, ó. Primeira ordem. Aqui. Segunda, terceira. Aqui que eu vou fazer? Não são cada 3 ordens eu não formo uma classe, então eu vou aumentar aqui um pouquinho só para falar que essa classe é diferente das próximas, tá? Ó. Então pronto, aqui eu já tenho uma classe. Vou fazer mais 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. Certo? Vou aumentar um pouquinho. Pronto, tem outra classe. E vou continuar, ó. Olha lá, ó. Vou fazer mais 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. Vou aumentar um pouco. Olha lá. Tá certo? Pronto. Quer fazer mais? Pode fazer, não tem problema, ó. Uma casinha, 2, 3. Vou aumentar um pouquinho. Pronto. Eu já fiz meu esquema das classes. Tá certo? Ok? Então é o seguinte, eu vou colocar as classes aqui, depois eu vou colocar esse número aqui. Então, ó, essa primeira classe aqui é classe do quê? Classe... Opa, tá escorregando o papel. Opa! Classe do quê? Unidades. Unidades simples. Unidades. Certo? Essa classe aqui, classe do quê? Das milhares. Certo? E aqui classe dos milhões. E aqui classe dos bilhões. Como eu sei que cada classe tem centena, dezena e unidade, o que eu vou fazer aqui para eu poder, escrever o número, ó? Vou passar um traço aqui no meio, vou dividir o retângulo em 2, ó. Certo? Olha lá. Beleza? Ó.
Ficou meio apertadinho, ó. Classe das unidades, classe das milhares, que é o 1000, classe dos milhões, classe dos bilhões, trilhões, vai embora. Aí é o seguinte, ó. Cada classe, ela tem três classificações, né? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Não é isso? Unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Vou colocar um número agora. Olha só. Vou vir da direita para a esquerda, ó. 8. Olha lá, ó. 2. 4. Opa, perdão, aqui 4. Aí depois 8 de novo. 8 e 1. Aqui. Certo? Olha lá, coloquei o número, ó. O que significa para mim? Esse número ele tem 8 unidades simples, 2 dezenas, 4 centenas. Tá vendo? Ó? 8 unidades de milhar, 1 dezena de milhar. Milhar a gente chama como? 1000, não é isso? Na classe dos milhares, a gente costuma falar 1000. Então esse número, olha lá, ó. Esse número, ele tem... Vou pegar aqui pra gente fazer aqui, ó. 8. Ele tem 8 unidades, ó. Aqui, ó. Certo? Ele tem 2 dezenas. Certo? Ele tem 4 centenas. Certo? Ele tem 8. Olha lá, 8 unidades, 2 dezenas, 4 centenas. 8 unidades de milhar. E ele tem 1 dezena de milhar. Então, olha lá, vamos ver, ó. 8 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar, 4 centenas. Desculpa, milhar não, aqui são unidades simples, perdão, vamos lá de novo, ó. 8, eu fiquei com milhar aqui que a gente terminou aqui, mas ó, perdão. 8 unidades, 2 dezenas simples, 4 centenas simples, agora sim, ó. 8 unidades de milhar, 1 dezena de milhar, tá certo? Como que eu posso fazer então a decomposição? Ó, esse número aqui, ó, 18, 4, 2, 8, eu posso escrever ele da seguinte maneira, ó. 1 dezena de milhar. 1 dezena de milhar. 1 vezes 10.000. Ó. Mais 8 unidades de milhar. 8 vezes 1000. São 8 dezenas. 8 unidades. 4 centenas, ó. 4 centenas. 4 vezes 100. 2 dezenas. 2 vezes 10, que são 2 dezenas. 8 unidades. 8 vezes 1. Tá certo? Então, ó, essa é a decomposição. Ó. 1 dezena de milhar, 10.000. 8 vezes 1.000, 8.000. Então, 18.000. 4 vezes 100, 400. 2 vezes 10, 20. 8 vezes 1, 8. 18.428. Tá? Se fosse pra gente, ó, 1 dezena de milhar, que é 10.000, 8 unidades de milhar, 1 unidade de milhar é 1.000, 4 centenas, 2 dezenas, ó, 2 vezes 10, 8 unidades. Unidade é 1, tá certo? Se fosse para eu escrever por extenso, 18.000 400
e 28. Vou colocar aqui, ó. Tá certo? É dessa forma. Então, ó, é dessa forma que eu consigo saber o valor posicional. Quanto que esse 1 vale? Esse 1 vale uma dezena de milhar. Vale 10 mil. Esse 8 vale quanto? 8 unidades de milhar. Cada unidade de milhar é 1000, então esse 8 vale 8 mil. Entendeu? Ou 8 vezes 1000, que é o que nós colocamos aqui, ó. Esse 4 vale 400, ou 4 centenas, 4 vezes 100. Tá vendo, ó? Olha só aqui que o professor fez, ó. Ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Que legal, tá vendo? Você consegue fazer a decomposição. Tá joia? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos lá. É muito comum que nós tenhamos, principalmente em notícias de jornais, revistas, em pesquisas, um número escrito na forma mista, que é número e palavras, número e texto junto. Então, olha só. Essa matéria que eu peguei agora há pouco na internet. Ó. Cientistas da Universidade de New South Wales descobriram restos microbianos de 3,5 bilhões de anos atrás em rochas sedimentares, na região de Pilbara, Austrália. Eles acreditam que a recente descoberta possui evidências concretas da vida mais antiga que já existiu na Terra. A pesquisa foi publicada na revista científica Geology. Bom, o que interessa pra gente? Esse número aqui, queridos, ó. 3,5 bilhões. Né? Como que eu vou escrever esse número com algarismo? Com algarismos, né? Com números. Porque aqui tem um número, 3,5, né? E palavra, 3,5 bilhões. Então, vou representar isso numericamente. Vamos usar as nossas casinhas lá, tá joia? Então, vamos lá. Eu vou fazer aquele retângulo inicial, né? Ó, peguei a minha régua aqui, tá certo? Olha só, eu vou fazer a minha casinha, o meu retângulo. Aqui. Né? Subir um pouquinho aqui. Se você quiser medir, você pode medir, tá? Não tem problema. Vou até usar o centímetro aqui certinho, ó. Olha lá, ó. Você pode fazer aqui com 4 centímetros, se você quiser, ó. 4 centímetros. 4 centímetros. Aqui, né? Vou fechar o retângulo. Tá certo? Ó. E vou fazer as casinhas que eu desejo. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Aqui é uma classe, não é? Já vou aumentar um pouquinho porque eu quero separar as classes. Beleza? Tá lá. Uma classe. Vou fazer mais 3 casinhas. 1, 2, 3. Certo? Vou aumentar um pouquinho. Porque aqui eu sei que é outra classe. E vou lá, ó. 1, 2, 3. Outra classe. Tá? Unidade, classe das unidades, classe das milhares, classe dos milhões. Eu preciso ir até bilhões, não é isso? Então vamos fazer mais uma aqui, ó. 1, 2, 3. E aí eu vou subir lá. Certo? Pronto, fiz as classes. Tá? Vou cortar no meio aqui para eu colocar. Só para a gente marcar aqui, ó. Pronto, faz um traço no meio. Joia. Vou marcar o nome das classes, tá? Aqui é a classe das unidades. Certo? Aqui, milhares. Essa caneta tá ruim para escrever. Opa. Milhares. Vou escrever só milha, tá? Milhões. A caneta não tá muito boa. Milhões. E aqui, bilhões. Bilhões, tá certo? Beleza? Ficou ruim essa escrita, peço perdão para vocês. Eu vou trocar essa caneta aqui na próxima aula. Então, vamos lá, ó. Eu quero escrever esse número, certo? Eu sei que ele tem, então aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Certo? Unidade simples, milhões.
bilhares, desculpa, milhões e bilhões, certo? Vamos escrever o número lá? Vamos. Então, é 3,5 bilhões que eu tenho que representar. Eu vou na bilhões, são unidades, né? Não tenho dezena aqui, ó. Tá? Então, vou colocar o 3 aqui, porque é 3 unidades. Se tivesse o 13, por exemplo, aí uma dezena e 3 unidades, mas só tenho 3. Vou colocar o 5 na sequência, ó. E agora? Agora eu vou completar tudo com zero, já que não tem ninguém, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, representei o número. 3,5 bilhões, eu posso falar 3 unidades de bilhões, 5 centenas de milhões, tá certo? Ou eu posso falar 3 bilhões e 500 milhões, porque aqui, ó, tem 500 aqui, bilhões, tá? Então, ó, 3,5 bilhões, como é que eu escrevo eles? Com números, com algarismos, ó. 3, 5, quantos zeros eu completei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você quiser fazer o agrupamento, 1, 2, 3, um pontinho. 1, 2, 3, um pontinho. Opa, 1, 2, 3, coloquei o pontinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, outro pontinho. 1, 2, 3, olha lá. Tá certo? Como que eu leio? 3,5 bilhões é a mesma coisa que 3 bilhões e 500 milhões. Tá joia? Então é dessa forma que eu vou sempre, quando o número estiver misto, tá? É dessa forma que eu vou representá-lo, tá? Então é dessa forma que eu represento 3,5 bilhões, tá certo? Se eu colocasse uma atividade e perguntasse para vocês quantos zeros tem 3,5 bilhões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Tá joia? Só aqui, ó, tomem cuidado, tá? Ficou meio falho aqui, mas ó, unidades, classe das unidades, milhares, milhões e bilhões, tá certo? Aqui falhou aqui a caneta, tá joia? Uma aula bem improvisada, mas eu acho que dá para vocês compreenderem. Qualquer dúvida eu estou à disposição e logo eu posto as atividades. Um abraço, até mais, queridos.